Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e não queria deixar de assinalar um facto. Nós estamos a realizar esta reunião ao abrigo do artigo 104 no dia 4 de abril. Devíamos tê-la feito no dia 7 de março. E era bom que estas reuniões regulares na Comissão de Orçamento com o Sr. Ministro não fossem adiadas desta forma tão prolongada e tão significativa, porque nós temos, eu pelo menos tenho necessidade de uma forma tão frequente quanto possível, conversar sobre os problemas da economia e das finanças do país com o Sr. Ministro, de uma forma tão frequente quanto possível. Não tenho hipótese de falar com mais ninguém. É verdade que em casa tenho um elemento da família que se chama Gaspar, mas com a qual, de facto, não consigo travar conversas desta natureza. Nem destas nem de outras, porque é um gato e, portanto, não me responde a nenhuma das perguntas. E gostava de o fazer com o Sr. Ministro, porque é, digamos assim, o responsável por isso. Sr. Ministro, comecemos pelo 13º e 14º mês. O Sr. Vice-Presidente do PSD ontem, suponho que em termos do PSD, desmentiu que depois da aplicação do programa da Troika, o corte do subsídio do 13º e 14º mês se mantivesse. O senhor, em nome do Governo, suponho, acaba de fazer uma confirmação desse facto. Queríamos sublinhar, mas eu julgo, Sr. Ministro, que a sua afirmação e a do Governo são para consumo interno. E passe a expressão, deixe-me dizer de uma forma frontal e clara, que aquilo que o Governo diz em termos oficiais, não é em termos pessoais, naturalmente, começa a entrar por um ouvido e a sair por outro aos portugueses. E para evitar que isso assim suceda, eu julgo que este desmentido não é aqui que tem que ser dito, embora se sublinhe que tenha que ser dito aqui. Tem que ser comunicado formalmente à Comissão e ao Sr. Peter Weiss. E, portanto, a primeira questão que eu lhe desafiava, a questão era se o senhor, em nome do Governo, ou o Sr. Primeiro-Ministro, em nome do Governo, vão comunicar e dizer, informar o Sr. Peter Weiss daquilo que o senhor acaba de dizer aqui sobre o futuro dos 13º e do 14º mês. Era importante que Portugal vincasse perante entidades externas que ousaram tecer considerações sobre o futuro destes subsídios para os portugueses, ouvisse uma resposta formal e uma informação formal do Governo português. Mas o Sr. Peter Weiss ontem disse uma outra coisa, que eu vou passar a referir. Que o aumento do desemprego em Portugal é surpreendente. Eu diria, e que era preciso perceber melhor o que se passava em Portugal. Não sei se isto vem ao encontro do seu comentário de há pouco, mas eu julgo que, enfim, esta afirmação é de facto o cúmulo da hipocrisia. Isto é, sabendo nós que estamos em aplicação de um programa completamente recessivo, que corta consumo interno, que corta investimento, que, enfim, tem um conjunto de malfeitorias que nós conhecemos, que se inscreve num conjunto e num panorama de falências sobre falências de centenas e milhares de pequenas empresas, que seja surpreendente para o Sr. Peter Weiss que o desemprego tenha atingido os 15%. Suponho que o Sr. Ministro das Finanças não acompanha esta surpresa. E suponho também que quererá aqui dizer alguma coisa sobre uma das causas que o Sr. Peter Weiss atribui ao aumento do desemprego, que eu vou passar a elencar. Diz o Sr. Peter Weiss que o aumento recente do desemprego deve ser atribuído aos trabalhadores, a responsabilidade. Porquê? Porque acontece, ou deve estar a acontecer, diz o Sr. Peter Weiss,
a vontade de alguns trabalhadores que preferem sair do seu posto de trabalho antes da entrada em vigor de novas reformas laborais, de modo a terem benefícios e maiores benefícios. Isto foi dito pelo Sr. Peter Weiss. Senhor Ministro, nós já sabíamos que sacudir a água do capote e fazer de conta que o desemprego não é fruto direto e filho direto dos programas de austeridade é uma manobra clara da Comissão Europeia e da Troika. Nós também já sabíamos, e ouvimos aqui da sua boca, que esta aliviar e sacudir a água do capote é também uma das suas linhas de argumentação. Basta invocar aquilo que disse sobre as teorias americanas. Agora, a verdade é que não nos passava pela cabeça que uma das razões da responsabilidade do desemprego fosse atribuível aos trabalhadores que optam por ir para o desemprego, antecipar o desemprego. Ó Sr. Ministro, eu queria que comentasse isto, e se está também na disposição de corrigir, porque tem que ser corrigido, do nosso ponto de vista, esta afirmação do Sr. Peter Weiss. Outras questões. Orçamento retificativo. O senhor afirmou no início, está escrito, suponho, que a apresentação deste orçamento retificativo é por causa da transferência de fundos de pensões e depois, acessoriamente, apresenta outras razões. Eu julgo poder dizer que esta afirmação, que atribui a primeira causa do orçamento retificativo à transferência de fundos de pensões, às despesas com as reformas, e, em segunda linha, às outras causas, é falsa. É falsa. Porque a razão primeira da apresentação deste orçamento retificativo não é a necessidade de acomodar os 522 milhões de euros. Podia ser feito no fim do ano. A razão primeira deste orçamento retificativo é a alteração completa de tudo aquilo que o senhor aqui disse há 4 meses atrás. A falência completa das suas... Não é do memorando da Troika, como aqui foi dito. É daquilo que o senhor previu no quadro macroeconómico em novembro passado. E o senhor tem que explicar aqui porque é que não bota com a perdigota em nenhuma das suas previsões. Nenhuma. E porque é que aqui disse, há 4 meses atrás, o contrário daquilo que escreve no orçamento retificativo, sendo certo que na altura, pelo menos eu, e não fui só eu, o avisamos de que o quadro macroeconómico estava em falência, de que a procura externa de Portugal era absolutamente não condizente com as suas perspectivas, de que os efeitos recessivos do memorando da Troika iam conduzir à exaustão fiscal, à exaustão das receitas para a contribuição da Segurança Social e ao aumento do desemprego muito acima do previsto. E, portanto, o senhor tem que explicar, uma por uma, a falência de todas as suas previsões. Que mostra, Sr. Ministro, naturalmente não mostra a sua incompetência. Não sou adepto dessa teoria à qual o senhor respondeu com a ironia adequada. Mas são reflexo do que o senhor não quis mudar aquilo que era mutável já em novembro e não quis aceitar, de facto, aquilo que era previsível em novembro e, portanto, quis esconder dos portugueses a recessão em todas as suas nuances mais agressivas, que, aliás, não terminaram aqui hoje. Eu gostava que o senhor abordasse este tema.